Bom dia, meu nome é Paula, bem-vindos ao primeiro programa dedicado à escrita e aos escritores. Iniciamos hoje uma rubrica semanal onde irão passar diversos autores de dentro e fora do nosso concelho. Hoje, para a abertura, convidamos o Sr. Vítor da Rocha, autor de diversas obras, algumas fazendo parte do Plano Nacional de Leitura. Passamos então ao nosso convidado. Bom dia. Em primeiro lugar, fale-nos um pouco do homem que está por trás de todos estes livros. É difícil falar de mim sem falar de livros, portanto, acho que foi até o escritor argentino José Luís Borges que disse que era feito muito dele, muito do que ele era feito de livros, portanto, de livros e das leituras que tinha feito. Portanto, eu subscrevo perfeitamente isso e acho que é muito adaptado a mim próprio, portanto, sou um homem feito de livros, muito do que penso, do que sinto, da forma até como vejo o mundo, nasceu ou foi construído a partir dos milhares de livros que li, que fui lendo ao longo da minha vida. Portanto, estes são livros diferentes apenas pela circunstância de terem sido escritos por mim, mas, e no fundo acabam por ser um resultado dos muitos que li antes, não é? Portanto, seria impossível ter feito isto, ter escrito alguns livros, sem primeiro ter lido os outros que foram parar à mão. Portanto, o homem está por trás dos livros, portanto, é um homem só dos livros. É impossível falar de mim próprio sem livros. Quantas obras têm publicadas? Não sei bem a conta, porque, portanto, como também tenho participado, tenho os textos meus também em obras coletivas, portanto, esses às vezes acabam por nem saber bem em quantos livros, assim, obras coletivas, não é? Vários que reúnem textos de vários autores, portanto, tenho participado, mas, pronto, os meus, digamos, as obras que eu defino mais como marcantes na curta carreira de escritor que já vou levando, portanto, é uma obra infantil, Contos com Bicho, depois também, aliás, a primeira obra foi uma coletânea de contos, que tinha o título Nada Dura do Tempo, depois um romance, Postigo Dourado, que está aqui, e outro romance, Nina, Mina de Ouro, portanto, são os 4 livros marcantes pronto, que são meus, apenas meus, portanto, são obras exclusivamente escritas por mim, e são aqueles que eu defino como os momentos, pronto, que tenho construído por mim próprio. Depois tenho, pronto, realmente tenho textos em várias outras obras, mas são obras coletivas, digamos, já não são apenas únicas exclusivamente a minha autoria. Há quantos anos é que escreveu a sua primeira obra? A primeira obra foi publicada em 1997. Foi publicada em 1997, claro que não foi escrita nesse ano, não é? Às vezes seria possível, não tivesse outras coisas para fazer, se não tivesse que ganhar a vida e desempenhar a minha profissão. Mas eu lembro-me de ter começado a escrever as primeiras palavras em 93, 94, foi quando decidi lançar-me nesta arte de escrever. De certo modo sempre tive isso em mim, na adolescência, na infância nem tanto, mas na adolescência e juventude, acabei sempre por ter admiração apenas e exclusivamente por escritores. Portanto, nunca me interessou ter ídolos de música ou o que é estranho, portanto, nessa idade normalmente são os ídolos, são os cantores, não é? Que atraem as atenções dos jovens, mas não, eu tive efetivamente nos meus ídolos sempre dos escritores. Lembro que era um fã do grande escritor brasileiro, o Érico Veríssimo, que foi, aliás, o primeiro grande escritor que marcou. Depois, mais tarde, escrevi Jorge Amado, depois os portugueses, Torga, Aquilino Ribeiro, Fernando Namora, pronto, e agora os mais recentes, evidentemente, mas dessa altura, estou a falar dessa altura da adolescência, portanto, foram esses os escritores que me marcaram. Já agora, qual foi a primeira obra que publicou? Publicou, portanto, foi esta, Nada Dura do Tempo, pela editora Campo das Letras, não sei se ainda existe a editora, era uma grande editora na altura, uma editora de referência, e pronto, foi publicada. Este livro mereceu o apoio, portanto, aquilo constava de um programa, não sei se ainda existe também, é uma pena que tudo o que é bom em Portugal tem vindo a acabar, e portanto, se calhar também este programa também já terá desaparecido, mas era um programa promovido pelo Instituto Livre das Bibliotecas, que era um organismo, será ainda, do Ministério da Cultura. Também já não sei se existe o Ministério da Cultura. Qualquer não existe mesmo Cultura, nem sei se existirá Portugal. E portanto esse programa tinha como função apoiar as editoras que quisessem e selecionassem
obras originais de autores que estivessem a começar. Portanto, novos autores, isto novos não em termos de idade, mas muito mais em termos de iniciação de carreira literária. E, portanto, esse livro, Nada do Tempo, foi então escolhido primeiro pela editora, não é? A editora selecionou, salvo eu, acho que terá selecionado 10 originais que a editora tinha lá, que recebeu, e, portanto, foram depois enviados para o organismo que coordenava esse programa no Instituto Livre das Bibliotecas. E, portanto, o meu foi selecionado juntamente também com algumas outras obras, não foram muitas, pronto, a nível nacional, de outras editoras também, e que foram, portanto, apoiadas, a sua publicação foi apoiada pelo referido Instituto. Este apoio constava de apoio à edição, portanto, ou seja, parte dos custos da edição eram assumidos pelo Instituto Livre das Bibliotecas, mas acho que também era assumida a compra logo de uma centena e meia, portanto, assim, uma certa quantidade de livros, ou seja, que constituía logo assim uma base financeira para os editores que lhes permitia arriscar a publicar as primeiras obras dos autores. O que é que o motivou, o que é que ainda o motiva para a escrita? Pronto, se vem muito na sequência da pergunta que fez há bocado e da resposta que eu dei. Portanto, eu não me consigo ver sem livros. Portanto, escrever é o ato que eu acho que mais não é gozo, portanto, mas que mais me sinto eu próprio a fazer, que, digamos, onde eu me sinto mais como pessoa a fazer, é escrever. Portanto, dificilmente, ou sempre que possa, e não sei o tempo que vou ter livros daqui para a frente, com esta profissão de professor, qualquer dia morremos a dar aulas. Portanto, é aquele sinal que aparece, uma brincadeira que apareceu na internet, de colocar os professores, uns velhotinhos a sair da escola, a avisar, portanto, que aquilo é uma escola, esse sinal que aliás, foi de uma atualidade muito boa. Portanto, qual era a pergunta? O que é que o motiva? Pronto, o que é que o motiva para a escrita? Portanto, eu gosto dos livros, realmente. Sem livros não me considero um ser completo, portanto, vou continuar sempre a ler e vou continuar sempre a escrever também. O único fator limitativo é mesmo a questão do tempo disponível. É difícil publicar um livro em Portugal? A publicação de livros, portanto, a possibilidade que os autores tinham de ver as suas primeiras obras publicadas, portanto, foi sempre difícil, era tradicionalmente difícil ao longo do tempo, portanto, nos últimos 2 séculos, no último século, no século XX, digamos, as editoras, constituía sempre um risco para as editoras lançar as primeiras obras dos autores desconhecidos, porque o mercado não conhecia as pessoas, não conhecia esse novo autor, e, portanto, a recepção por parte dos leitores era sempre um bocadinho difícil e constituía sempre um projeto a arriscar para os editores, porque podiam perder dinheiro. Atualmente, portanto, surgiram outras formas, outros mecanismos de publicação, incluindo, portanto, em que a possibilidade do autor também participar no projeto através de uma parte da assunção por ele próprio de alguns dos custos da publicação. Portanto, isso, de certo modo, tem facilitado também um bocadinho o arriscar o risco, portanto, a editora poder correr o risco sem que tenha prejuízos financeiros, sem os quais, portanto, tem prejuízo. Não poderá continuar a subsistir ao fim de alguns projetos que não tenham sucesso. Portanto, isso tem vindo a facilitar. Por outro lado, também o próprio processo editorial, portanto, de produção de um livro também, com as novas tecnologias, também se tornou muito mais fácil. Portanto, hoje fazer um livro é muito mais simples, todo o processo de produção é muito mais simples, não sei se mais barato, mas pronto, é mais simples, nem exige até tantos conhecimentos de profissões, determinadas profissões que eram necessárias, que entravam no processo produtivo. Portanto, hoje é mais simples, graças às novas tecnologias, e isso também acaba por facilitar um pouco também todo o processo.
O que acontece é que precisamente isso tem um lado também contrário. Portanto, se vemos realmente boas obras que provavelmente há umas décadas atrás nunca veriam a luz do dia, portanto as editoras rejeitariam, atualmente é mais difícil que isso aconteça, portanto, desde que o autor esteja empenhado e também participe na produção da obra através do investimento financeiro, portanto as obras acabam por mais facilmente ver a luz do dia. Mas isso tem, como eu estava a dizer, tem um lado negativo, que é poderem aparecer obras também no mercado cuja qualidade provavelmente não mereceria que fossem obras, não é? Mas isto também é o fator qualidade, é uma coisa também, digamos, o critério da qualidade. Nunca ninguém definiu muito bem o que é a qualidade, não é? Nós sabemos que há obras com imenso sucesso editorial que as pessoas compram aos milhares, portanto, e cuja qualidade literária não é nenhuma, portanto, é pouca. E simplesmente porque são comprados porque os seus autores são rostos da televisão, portanto, e o público vai e são influenciados os leitores e as pessoas, o consumidor o consumidor habitual, e um leitor e um comprador de livros é um consumidor como um comprador de limões ou de sabonetes. Portanto, é influenciado também pela publicidade, pela televisão, pelos rostos que todos os dias entram em casa através da televisão e agora até da internet, dos computadores. Portanto, todos os autores que sejam figuras conhecidas já têm possibilidades de vender, de ter sucesso com as suas obras, independentemente da qualidade. Portanto, a qualidade é o critério último que leva a maioria dos consumidores de livros e de outros bens quaisquer a comprar.